Ô, Simara, vai ter um rato aqui mesmo? Né? Não é mesa? Rato, Ricardo, é o cocá. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com o Ricardo, que, por coincidência, também faz parte da nossa equipe, mais conhecido como o editor. O editor. Oi, pessoal, isso mesmo, sou eu. Eu sou o culpado do que vocês estão vendo até agora. Né? Então, só posso pedir desculpa, né? Fazer o quê? Faz parte. Já tô nervoso. Começou a gravar, eu já tô nervoso. Ricardo, não fique nervoso. Estamos em casa, a casa é sua, literalmente é sua. Porque eu sou uma pessoa mais introspectiva, né? Eu sou um cara mais dos bastidores. É verdade. Eu gosto de ficar atrás das câmeras, como a Tatiana. Que logo a gente vai trazer ela pra frente aqui. Deixa. Gente, é verdade. Conseguir o Ricardo para estar aqui com a gente hoje não foi fácil. Não foi. Mas foi uma vitória. A gente conseguiu. Ei! Agora segue, nós dois vamos nos unir para tentar trazer a Tatiana. Uma pessoinha que está atrás aí das câmeras. Não, mas vai ser simples. Ela vai ver a minha gravação. Vai falar assim, se ele conseguiu gravar, eu também consigo. Então, Ricardo. Não tem outra. Muito bem, muito bem. Vamos começar então? Vamos lá? A gente vai apresentar o Ricardo para vocês. Ricardo Domingo de Albuquerque. É meu nome. Isso é seu nome. Um parênteses, acho o nome Albuquerque muito bonito. Acho que é o único Albuquerque que eu conheço. É mesmo? Albuquerque. Bonito o nome. 54 anos. Casado. Pai do Henrique e da Sofia. É uma graça. Meus filhotes. Formado em Publicidade e Propaganda pela Uniso. Culpado. É muito bem. Sorocabano, nascido e residente hoje em Sorocaba. Residente sorocabano. Muito bem. O Ricardo a gente conhece também no nosso grupo, né? Estudou conosco lá no Colégio Santa Escolástica. Ricardo, em que série você entrou no colégio e que série você saiu? Eu entrei no prezinho, né? Que eu chamava de prezinho, que era antes da primeira série. Em 1977. Sim. E fui sair na 8ª série. 1985. Sim, a data da formatura do pessoal. Lembrando um pouquinho do colégio, tem algum momento engraçado com você, os meninos, nesse período do colégio? 4ª ou 5ª série. 5ª série, talvez. 5ª série sempre é complicado, né? Sim. 5ª série, no colégio tinha tem, acho ainda, uma capela, né? Uma capelinha. Isso. E a gente tinha algumas aulas em que a gente ia para a capelinha. Não sei se você lembra. A gente ia lá fazer uma cerimônia, alguma coisa. Basicamente fazer uma reza, né? A gente ia para a capelinha, todos os alunos da sala, rezava e ia embora, né? E era um lugar bem pequeno. Era uma capelinha pequena mesmo. Cabia os alunos e olha lá. E aí uma vez, um dos moleques, né, um dos meninos, fez alguma coisa e deu risada. Deu risada, começou a dar risada. Aí olhou para o outro começou a dar risada. Aí olhou para o outro começou a dar risada. Enfim, a gente não conseguia se segurar de dar risada. E a professora, que era, na verdade, uma das freiras, não me lembro, olhando feio pra gente, né? Obviamente. Pois bem, aconteceu isso uma vez. A gente voltou, o tempo passou, passaram semanas, até que a gente voltou pra capela. Uma outra ocasião. Foi pôr o pé na capela e começou a dar risada involuntariamente. Então assim, não teve jeito, né? Tivemos que ir pra fora. Eu acho que sim, pra gente, na hora, não foi tão engraçado não. A gente tava rindo. Mas estava rindo nervoso, né? Porque não queria rir. Sim, olha o lugar que você vai dar risada. Na época da educação física, era muito comum sempre tinha alguém que gostava de chutar a bola forte. Chutava a bola bem forte e a bola, ou ela subia bem alto, né? Subia e caía no telhado do colégio, que era muito alto. Muito alto. A bola caía no telhado do colégio, ou então ela caía do lado
prédio do colégio que tinha uma fábrica, tinha alguma coisa do lado da quadra e caía no telhado do galpão. E uma vez eu cheguei a subir nesse galpão para buscar a bola. Olha a situação. Não, loucura. No telhado também do colégio, vários já subiram para buscar a bola ou só para ir lá ver a paisagem também. São coisas, né, que os meninos faziam, né? Eles não tinham muita distração naquela época, não tinha internet, não tinha TikTok, né? Então tinha que aprontar. Tinha outras distrações. A Tânia mandou uma pergunta para você. Várias perguntas, né? Então, começando com a pergunta da Tânia. Qual a sua profissão hoje? Por que você a escolheu? E se você se sente realizado? Minha profissão hoje, eu acho que eu diria, é a mesma de sempre. Eu trabalho com TI, que a gente chama de TI, Tecnologia da Informação, desde que ela se chamava Informática, há muito tempo atrás. Eu saí do colégio em 85, me formei na 8ª série, e fui para o colegial técnico na OSE. Tinha um colegial técnico à noite, chamava Processamento de Dados. E aí eu fiz essa formação e desde então eu trabalho com programação de computadores. Na época eu fazia software para empresas, software para controle de estoque, folha de pagamento, esse tipo de sistema que as empresas precisavam. E venho trabalhando com isso desde então, né? Desde então sempre segui nessa área. Há algum tempo eu trabalho com internet, ou seja, com a criação de sites. Uma empresa, um prestador de serviço precisa de um site. E eu consigo desenvolver desde a parte visual até a parte de sistema, onde ele quer oferecer um orçamento online. Então, eu vou fazer um formulário, a pessoa vai preencher os dados do que ele quer, ele vai receber essa informação, vai preencher uma resposta e isso vai ser enviado de volta para quem solicitou. E eu estou num trabalho de programação e banco de dados, que é com isso que eu mexo desde aquela época até hoje, porém é uma área que muda muito, né? Própria terminologia de informática para tecnologia da informação são mudanças que foram acontecendo. São atualizações, né? É uma área muito dinâmica. Se por um lado isso é bom, que você se mantém sempre entusiasmado em aprender coisas novas, por outro lado, exige bastante, né? Chega a ser estressante num determinado momento que você já domina uma certa tecnologia e depois de um tempo, se você não continuar estudando, você acaba ficando para trás, né, nesse mercado. Então, tem os dois lados da moeda, né? É excitante e, ao mesmo tempo, ele é estressante. Acho que o desafio é encontrar o equilíbrio, né? Até que ponto você vai levar essa vida de uma forma que ela não te prejudique, em vez de ser benéfica, ser prejudicial. É um desafio, encontrar o equilíbrio. E isso, com certeza, vale para um monte de profissões, né? Talvez a maioria das profissões hoje em dia exige uma atualização constante. Só complementar, além dessa área de sistema que eu trabalho, sempre trabalhei, eu também sempre gostei muito da área de fotografia e vídeo. Era um interesse pessoal, não pensava em trabalhar com isso, mas até como proposta de você ir desacelerando de um lado, não tendo que ficar tão ligado nessas novidades da informática, que são muito constantes, e começar a ter uma opção, um segundo plano, né? Eu comecei a estudar fotografia, estudar vídeo. Na época, há um tempo atrás, é um tipo de trabalho que exige equipamentos muito caros, né? Uma câmera semi-profissional é muito caro, assim, se você for pensar em ter como hobby. Não é um produto barato. Então isso acabou desestimulando um pouco, né? Falei, bom, não dá para investir tanto dinheiro numa coisa que ainda é incerta, é só uma vontade. O que aconteceu? Veio o celular. Veio essa pecinha aqui que você carrega no bolso e, pasmem, você consegue fazer fotos, consegue fazer vídeos. Inclusive esses vídeos que estão sendo feitos aqui, estão sendo feitos com celular. E com uma qualidade suficiente para apresentar um produto bom. Então, a partir desse momento, eu comecei a desenvolver mais esse lado de fotografia e vídeos, né?
E, de certo modo, me trouxe até aqui também, né? Sim, Me trouxe até esse projeto, né? Que me honra muito poder colaborar com esse projeto. Né? Como já foi falado, eu cuido da edição dos vídeos. E faço isso com muita satisfação e tenho aprendido muito, né? Os vídeos que vocês viram até agora, eu também vi, eu editei, eu fui acertando e eu tenho que assistir muitas vezes. A edição é um trabalho muito longo. Você solta um vídeo de 10 minutos, às vezes é um trabalho de 10 horas. Então, porque você tem que assistir, reassistir, editar. Entrevista não é tanto, tá? Entrevista é mais rápido. Mas outros tipos de vídeos são mais demorados. Mesmo assim, você tem que assistir muitas vezes, né? Até a hora que você não aguenta mais. Você não quer mais ver aquela pessoa, não quer mais saber daquela pessoa na sua frente, entendeu? Tô brincando, é brincadeira. Eu ainda não cheguei nesse ponto, né? Espero que não chegue. Não sei se na data da publicação desse vídeo eu já terei desistido. Vocês saberão, vocês me contam aí do futuro. Não nos deixe, Ricardo. Então, o legal é isso. Um celular, qualquer celular hoje em dia, consegue produzir fotos e vídeos. E se você tiver o mínimo interesse nisso, é só uma questão de você ir atrás. Exige empenho, exige que você estude, aprenda, pratique muito. Mas se você tem esse gosto, hoje é possível. Que bom. Eu vou aproveitar que você falou sobre momentos estressantes, né? Quais são os outros momentos que você desestressa? O que você utiliza para sair desse ambiente que traz estresse? Por exemplo, o seu escritório, né? Eu sei que você sai na rua tirando foto do bueiro. No bueiro. Tira foto do bueiro, Ricardo. Eu já vi gente que tira foto do bueiro. Uma das coisas que eu faço é inspirar e expirar. Não precisa mexer a mão, tá? Eu tô fazendo agora, tá? Pra dar uma desestressada. A vida nossa tá muito agitada, né? Tá muito corrida. A gente não tem... Uma coisa que eu tava pensando outro dia. O que é o tédio? A gente não sabe mais o que é o tédio. Nos anos 80, a gente chegava da escola, às vezes não tinha o que fazer à tarde, se estudava de manhã, não tinha o que fazer à tarde, tinha que fazer lição da escola, né? Ia brincar, talvez na rua, depois à noite se passava um filme na televisão, era o filme que passava e era o que muitas vezes era o que você tinha, vamos falar assim, de entretenimento, sim, de distração, sei lá. Hoje em dia, se você não quiser, você não se entedia mais. Com os streamings de vídeo, com as músicas, você pode ouvir a música a hora que você quiser e o tipo de música que você quiser. Então, assim, tem vantagens e desvantagens. Sim. Por um lado é interessante. Eu ouço música dos anos 80 até hoje. Então, para mim, as músicas dos anos 80, elas são as músicas de hoje. Não quer dizer que eu não ouça outros tipos de música. Eu ouço também, mas menos, entendeu? Menos. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia permite que a gente esteja conectado com um monte de coisas que a gente gosta, isso parece que é meio que uma obrigação. Isso acaba sufocando a gente, muitas vezes. Porque, você assistiu aquela série? Você assistiu aquele filme? Você não viu ainda? Aí a pessoa vai e conta o que acontece, né? Que a gente chama de spoiler, quer dizer o que acontece no filme ou na série. E, sabe, você fala, mas eu não vi ainda. Porque eu estava vendo a outra. Você viu essa outra? Não viu? Então eu vou contar para você qual é o spoiler. Então, assim, eu estou falando isso porque, por um lado, essas são opções que eu tenho, assim, de descanso, de entretenimento. Eu gosto muito de filmes, gosto muito de séries, gosto de música e gosto da possibilidade que eu tenho hoje de ouvir isso no tempo que eu tenho livre para fazer isso. Né? A gente não depende daquele horário da televisão, daquele dia da semana, da rádio tocar aquela música. A gente não depende. Verdade. Ainda existe rádio, ainda existe televisão. Isso não morreu. Quem gosta, continua usando. A minha mulher gosta de ouvir rádio. Sim. Ela gosta de ouvir os locutores falando. Sim. De ouvir a rádio contar a história. Eu não gosto. Ela fica lá ouvindo o rádio dela, eu boto meu fone e vou ouvir a minha música. E dá tudo certo. E tudo funciona. Sim. Mas tem que ter um certo limite nessas coisas, porque senão você acaba
mas estressando mais do que desestressando. Então, desestressar para mim é fazer as coisas que eu gosto, assistir as coisas que eu gosto. Eu gosto de videogame também. Então, assim, é mais uma coisa. Mas o videogame eu gosto. Eu jogo, eu me divirto, eu me estresso no videogame. Mas é uma opção, né? Além disso tudo, é da família. De estar com a família, de estar com os meus filhos. Então eu gosto muito de sair. A minha filha, desde que ela nasceu, que ela é pequenininha, a gente sai para andar no bairro, sai para dar a volta no bairro, sai para parques. Então a gente conhece todos os parques, porque é um prazer. Quando a gente é pai, é mãe, a gente é uma mudança que acontece. Só quem passa por isso vai entender. Ou quem adota, de repente, uma criança, seja com um filho, ou seja um sobrinho, alguém assim. Eu conheço muitos tios que são pais, sabe? Que tratam as coisas, tios, avós, sei lá, qualquer parente próximo, assim, primo, que consegue ter esse sentimento, porque vai fazer parte da vida. Então, fazer essas coisas legais com os filhos, com a família, tudo isso ajuda a desestressar. Eu falei brincando o negócio do inspira, mas não é brincando não. Isso é uma prática que eu tenho mesmo. Há algum tempo eu aprendi sobre meditação, mais especificamente sobre a meditação Zen, que é Zen budista. O Zen budismo é o budismo que se desenvolve no Japão. O budismo começa na Índia e ele vai se espalhando por vários países. E cada país integra tradições do próprio país. Então existem tradições diferentes do budismo. A indiana, a tibetana, o japonês, por exemplo, o Vietnã tem, e cada um tem um pouquinho de característica diferente. Eu sou um simpatizante, tá? Eu não sou um praticante do budismo, não sigo, mas eu simpatizo com a filosofia de vida deles. A filosofia de vida desse budismo, principalmente do Zen budista, é muito prática e é muito calcada no momento presente, na realidade, e nas coisas como elas são. Isso ajuda a gente a tirar, sabe, os pensamentos do passado, que geram angústia, sei lá, os pensamentos do futuro, que geram ansiedade. Então esse trabalho de meditação, como esse do Zazen, que é a meditação que você senta, pode ser numa cadeira mesmo, você senta e fica olhando. De preferência, você olha para a parede. Você pega uma distância da parede e olha para a parede. E com os olhos abertos, você não fecha os olhos. Você pode deixar os olhos para baixo um pouco assim, mas não fecha, porque o objetivo não é você fechar os olhos e viajar na maionese. O objetivo é você prestar atenção na sua respiração e estar ciente do momento presente. E deixar os seus pensamentos livres. Não é você não pensar. Às vezes existe esse conceito. Eu vou meditar, eu não vou ter pensamentos. Isso não existe, não acontece. O que acontece é que você vai começar a observar esses pensamentos e deixar eles passarem sem fazer um julgamento em cima daquilo que você está pensando. Então, porque a Lucimara falou para eu vir aqui fazendo isso aqui. A Lucimara sempre ela fica falando isso para mim. Opa, é um pensamento. Sim. Mas quando você está meditando, esse pensamento vem, fala mal da Lucimara e vai embora. E eu não guardo isso. Eu não retenho. Por isso que a gente é amigo. Eu não retenho esse sentimento. Então isso ajuda, tá? É um tipo de prática. Cada pessoa pode ter facilidade ou não com esse tipo de prática, né? Cada pessoa existem diversas maneiras de você meditar. Cabe a cada um encontrar a sua maneira, né? Ricardo, eu sigo você nas redes sociais, né? Vejo lá como é o seu tratamento com a sua filha, a Sofia, né? Desde sempre, né? Desde sempre. Como é ser pai? E o seu comportamento com a Sofia? Como que você vê? Eu falaria que, assim, o seu troféu de vida foi a paternidade. Porque eu acho que você se deu muito bem como pai, né? É o que a gente vê nas redes sociais. Interessante, porque a gente às vezes não recebe esse feedback, esse retorno. A gente vai fazendo as coisas
gente vai fazendo as coisas, né? O que a gente quer fazer, é o que a gente entende que deve ser feito, né? A gente também não nasce com manual, não recebe manual quando a gente vira pai, né? Diz que o pai nasce quando o filho nasce, a mãe também, a mãe nasce quando o filho nasce, né? Então, tanto o pai quanto a mãe, a gente vai ter que descobrir, aprender fazendo, né? E só que eu tive um pouco essa preocupação. Que tipo de pai eu serei? Eu pensei um pouco nisso. Apesar dos meus pais serem ótimos pais, mas eles têm um jeito, uma forma de tratar os filhos, de garantir o melhor para os filhos, que talvez não fosse a maneira que eu quisesse que fosse. No sentido assim, naquela época a gente era muito encapetado, né? A gente era terrível. A gente, não todo mundo, tá? Eu especificamente. Meus irmãos, né? Meu irmão também. Então a gente era terrível, a gente aprontava muito. E, pô, a gente tinha uma boa base familiar. Era uma boa. Meus dois pais trabalhavam, davam tudo que a gente precisava, né, dentro do possível, dentro da nossa realidade. E ao mesmo tempo a gente vivia na bagunça, aprontando, era a nossa diversão, né? Só que a gente apanhava bastante também. A gente apanhava de chinelo, apanhava de cinta, apanhava do pai, da mãe, da avó, porque morava todo mundo próximo. Meus avós moravam, às vezes no mesmo terreno, tinha uma casinha no fundo, uma casinha na frente, e do lado era meu tio avô, minha tia avó. Enfim, a gente apanhava de todo mundo. Quem pegava primeiro, batia. E assim, eu cresci pensando nisso, sabe? Quando eu pensei em ser um pai, eu pensei, eu vou bater nos meus filhos? Apanhar me ensinou alguma coisa? Não. A gente não deixava de aprontar nada porque apanhava. A gente só apanhava, né? Só sofria as consequências. Mas não aprendia nada. Podia até ter dado uma ideia errada pra gente de que é a violência que resolve as coisas. Eu tive que fazer esse trabalho e pensar, é a violência que resolve as coisas? Né? E ao longo do tempo, e até um pouco, eu falei sobre o budismo anteriormente, tem a ver com isso, né? Tem a ver com essa questão de cultura de paz, que é um assunto que me interessa muito. Cultura de paz, quando você fala de cultura de paz, você pode pensar no Gandhi, que foi um cara que conseguiu desenvolver técnicas para livrar a Índia da ocupação da Inglaterra. A Índia era uma colônia da Inglaterra, de forma violenta, e ele conseguiu desenvolver protestos e técnicas que envolviam zero violência da parte deles. Eles apanhavam, mas eles não reagiam. E essa não reação não era qualquer não era simplesmente você deixar a pessoa bater em você, mas tinha objetivos de mostrar que aquilo era errado, que aquilo não estava certo. E conseguiu. Enfim, eu não vou alongar nesse assunto, mas é a cultura de paz. E quando você falou da Sofia, sim, mas antes da Sofia eu tenho outro filho. Eu tenho o Henrique, que nasceu em 1996. Difícil, né? Pai lembrar a data. Eu casei em 1994. Né? Eu casei com 24 anos. Casei novo. Sim. E até então estava tudo dentro do que era a minha vida. Fazia sentido esse casamento. A gente tinha um relacionamento bom, a gente casou, a gente se ama. E ainda sou casado com a mesma pessoa. A gente vai fazer esse ano não, né? Ano que vem 30 anos. Então, mas na publicação desse vídeo, eu já terei completado 30 anos de casamento. Não sei se casado ainda, né? Porque... Parabéns! Então, meu primeiro filho nasceu em 96 e eu já tinha esse pensamento. Com 25 anos, 26 anos, eu já pensava sobre isso. Eu vou bater nos meus filhos, eu vou fazer... é isso? É assim? Tem que ser assim? Esse questionamento me levou a estudar, a pensar melhor e decidi não bater. Mas não é só não bater. Você tem que educar, você tem que disciplinar. A criança fez algo errado, ela tem que ser de alguma forma disciplinada. E a forma que eu encontrava, que eu entendia, que eu não inventei nada, tá? Estudei, li.
E é você fazer a criança entender a consequência dos atos. E também você ter uma medida das coisas. Poxa vida, a criança vai e derruba um copo de suco na mesa. Vai tirar uma cinta e bater na criança? Isso era o que acontecia, infelizmente acontece, acho ainda. Acontecia e acontece em muitos lares. Qualquer coisa boba, já há um descontrole, já existe uma violência. Então eu trabalho isso em mim. Falhas pequenas não eram um problema, mas eram ensinadas. Fala assim, olha, tem que tomar mais cuidado com a palavra, com o amor. Né? Então, de forma amorosa, você ensina. Assim, olha, filha, agora tem que limpar. Quem vai limpar? Então, em vez de você simplesmente gritar e xingar a criança, você fala assim, bom, vai lá, pega o pano e limpa. Ensina a criança que o que ela fez tem uma consequência e que ela vai ter que, se possível, consertar aquilo que aconteceu. Eu acho isso mais produtivo, né? Você acaba criando uma pessoa mais equilibrada. Então foi assim, desde esse primeiro filho meu. É assim, aprendendo, né? Aprendendo a fazer essas coisas. Não é fácil. Às vezes acontecia coisas que a gente ficava nervoso, subia o sangue. Mas voltava, se controlava, né? E procurava dar. Eu colocava meu filho no quarto. Você vai ficar no quarto, você vai pensar nisso que você fez. Você só vai sair do quarto na hora que você pensar nisso que você fez e falar para mim o que você entendeu do que aconteceu. Então ele ficava lá, e sem televisão, assim, né? Era uma espécie de castigo. Sim. Mas um castigo que também não tem que ser simplesmente o castigo pelo castigo. E sim um castigo que ele vai trabalhar o que aconteceu, pensar nisso. Educativo. Educativo, né? Tem uma forma assim. Aí ele saía, falava, né, tal. Ficava tudo melhor, sabe? Um clima. Então o clima na minha residência sempre foi tentar evitar a violência, porque a violência não é resposta para nada. E se você não consegue se controlar, então você tem que se tratar. Você tem que procurar ajuda. Se você não consegue se controlar diante do seu próprio filho, ou da sua esposa, né, ou do seu cônjuge, quem seja ele, cônjuge. Quem seja o seu parceiro, quem seja as pessoas com quem você convive. Se você não consegue lidar com elas de forma pacífica, dependendo do conflito que tenha, tem alguma coisa errada. E essa coisa errada pode estar com você. Então você tem que tratar isso. Enfim, parece fácil falar, não é fácil fazer. Não é fácil falar, não é fácil fazer. Mas vale a pena, porque eu criei esse meu filho, 96. Foi um menino que nunca me deu nenhum trabalho, só me deu alegrias. E hoje ele já está com 28 anos, fez a FATEC, fez logística, mas não gosta. Agora ele está estudando, ele está na UFSCar, está estudando geografia, ele quer ser professor. Olha, que legal. E trabalha numa empresa que faz cobranças para empresas internacionais. Então assim, ele ainda está no caminho todo. Sim. E ele está fazendo essa formação agora de professor, que é o que ele gosta mesmo. Que bom. E está tocando a vida dele. É uma pessoa extremamente tranquila. Meu filho ele é maior que eu. É uma pessoa extremamente tranquila. Nunca agiu de violência com ninguém. Né? Você pode até precisar se defender de vez em quando. Mas você não precisa agir de violência com as coisas que acontecem no dia a dia. Em 2012, nasceu a Sofia. Meu filho tem 16 anos já. Eu falo assim, eu sou pai de 2 filhos únicos. Porque eu criei um primeiro filho até os 16 anos e agora estou criando uma segunda filha que está com 12 anos no momento. São 2 momentos diferentes, completamente diferentes. E um é menino, o outro é menina. Então, quando nasceu a Sofia, abriu um mundo novo para mim. Eu já era pai? Já. Mas agora eu sou pai de menina. Abriu um mundo novo. Completamente novo. Eu ia com ela no shopping, ela pequenininha, com 1 ano, 2 anos, e tinha que levar ela no banheiro, trocar a fralda, tinha que fazer... Eu vou entrar em qual banheiro que eu vou entrar? Com meu filho não era simples. Então a gente começa a lidar com um monte de questões. E olha, e foi onde eu aprendi muito mais sobre o universo feminino também, né? É uma coisa que a gente às vezes, mesmo você tendo uma companheira e tal, você vai até um ponto. Na hora que você tem uma filha,
É que lá que você entende o que é ser uma mulher, quais são as necessidades e qual é o seu papel, né? Como pai, como alguém que está lá para ajudar, para proteger e tal. Então é transformador, tá? Assim, eu podia falar que eu recomendo, mas eu não recomendo. Até porque essa minha filha, o meu filho, ele foi planejado em 96. A minha filha não foi. Você queria ficar... Foi um acidente. Não, meu filho tinha 16 anos, eu falei, tá bom. Em 2012. Lembra, não teve um ano que ia ser o fim do mundo? Ia ser 2012, não era? O mundo tava para acabar. Eu falei assim, eu pensava nessa época, tá bom, eu não vou trazer mais outra criatura pro mundo, porque esse mundo tá perdido, né? Mas daí a criatura veio sem eu querer. Eis que a Sofia estreou, né? Eis que a nave espacial passou, largou a minha filha lá, falou, tá aí, toma aí. Que mudou totalmente a sua rota. E assim, não foi planejado, eu não tinha plano, não tinha vontade de ter outro filho. Mas por essas questões, né? Sim. Questões que é difícil, é uma vida difícil. E você, né, pensar tudo isso aí. A gente já estava numa certa idade, a minha mulher já tinha 41 anos. Ela tem a mesma idade que eu. Ela é alguns meses mais nova. Alguns meses mais nova. Então, era uma gravidez de risco. Era uma gravidez problemática. Ela tinha excesso de peso na época e tal. Então, assim, foi um dia de cada vez. A gestação da Sofia foi um dia de cada vez. Eu não esperava nada. Não esperava nada. Vai ser um dia de cada vez. E um dia de cada vez, passou o tempo, chegou a data, fez o parto. Que, amor, eu filmei o parto. Eu não vou colocar cenas do parto aqui não, tá? Saiu a criança de 4 quilos. Toda rosa, parecia um Peppa Pig, assim. Parecia... 4 quilos. E aí... Chorou, Ricardo? Chorei por vários motivos. E aí foi que eu comecei a ter isso. Falei, e agora? Eu sou pai de novo? Não era pai ainda, né? Mas de um bebê, né? De um recém-nascido. E uma menina. E aí eu fiz a mesma coisa que eu fiz com meu filho e com ela, né? Todo esse trabalho, toda essa questão da não violência, da educação, de mostrar o que pode, o que não pode, de um jeito que seja benéfico, de não ser também um carrasco isso não pode mexer, não pode fazer. Uma bagunça aqui, um negócio ali, isso não me tira do centro. Entendeu? Coisas pequenas não me estressam, porque a gente vê que tem coisa muito pior na vida, muito pior no mundo. Ou me estressar com bobagem, né, um copo que caiu, um negócio, uma roupa que está no chão. Não. Disciplina. Vai lá, explica, fala, faz a pessoa entender que se errou, ela vai ter que corrigir o erro e pronto. Sim. Mas a Sofia é seu chicletinho. Então, aí eu não desgrudei mais, virou minha paixão, né? Paixão, aí não desgrudei. Aí a gente acaba expondo várias coisas nas redes sociais, né? Isso é uma questão, né? Sim. E logo criei a página no Facebook. Então, assim, tem uma página no Facebook da Sofia desde que ela nasceu. Olha, 12 anos. Sério? Desde que ela nasceu tem. Essa página eu não conheço ainda. É uma página no Facebook. O Mundo da Sofia. Você coloca lá. Isso, aqui, ó. O Mundo da... Não, nem sei se eu quero. Porque hoje eu tô repensando isso aí. Sim. Tem fotos dela bebezinha. Assim, e que a gente conversou antes, né? Agora tá com 12. Ela já não é mais a minha bebezinha. Não é mais. Faz parte do ciclo da vida. Faz parte do processo de crescimento. Outra coisa que eu sempre me preocupei é que meus filhos fossem autônomos, que eles fossem independentes. Que eles não dependessem de mim, nem de ninguém, para tudo. Obviamente, conforme a idade deles, conforme as necessidades que eles tinham, né? Então, eu sempre pensei, eu estou criando essa criança para o mundo, estou criando essa criança para a vida, não para ficar debaixo do meu braço. Por mais que eu quisesse isso. Então, é um conflito. Você quer proteger, você quer que nada de mal aconteça, mas às vezes você tem que deixar a criança ir lá, cair, ralar o joelho, ela vai aprender com isso.
né? Ela vai se sujar, ela vai criar anticorpos, né? Ela vai aprender com isso. Você proteger muito não é bom. Não é. Não faz bem para a criança. Não. E é um conflito. É um conflito de quem é um pai muito assim, como eu. Protetor. Eu sou protetor. Eu sou protetor com todas as coisas. Todas as coisas que eu me relaciono. Mas eu tenho que aprender a não ser um problema, isso não ser um problema. Né? Então é um trabalho que eu faço. Né? Ser protetor, mas também de ser um problema. Então não é fácil, gente. É a busca do equilíbrio, a busca do caminho do meio, nem tanto para um lado, nem tanto para o outro lado. E é uma busca constante e diária. Você aprende um dia, outro dia você esquece. Então você tem que aprender de novo, cada dia, um dia de cada vez. Muito bom, muito bom. Ricardo, conforme foi passando o tempo, as nossas prioridades vão mudando. Sim. Quais são as suas prioridades hoje? Eu tenho trabalhado essa questão de não ter muita expectativa. Não ter muita expectativa. Ter planos é bom, planejar o que você quer, seus objetivos, é bom. Mas sem muita expectativa, porque fatalmente seus planos podem não dar certo, ou podem dar de um jeito diferente. E é normal isso, e você vai replanejar. Existe, né, o replanejamento. Você está andando com o GPS, você erra uma rua, o GPS recalcula a rota. Sim. Então a gente está constantemente, por mais que a gente planeje, a gente está constantemente recalculando a rota. Sim, verdade. E dentro desse princípio, minhas prioridades, né? Sim. Minhas prioridades são as que eu posso fazer hoje, aqui e agora. Então comer bem, dormir bem, ter uma atividade física, cuidar da minha saúde física, mental e espiritual. Isso está incluído o relacionamento com amigos, com a família, com os filhos, até as escolhas profissionais que a gente faz, até as escolhas extraprofissionais, que são esses projetos em que a gente se envolve, esses projetos por fora que a gente se envolve e que acabam ocupando nosso tempo, eles têm que estar dentro dessas prioridades. Isso tem que estar dentro das nossas prioridades. Porque se não tiver, não vai funcionar. Sim. Não vai. Daqui a pouco você já mudou, já está recalculando sua rota. Então, minhas prioridades são essas. Você citou aí sobre amigos. Você falou sobre amigos. Citei. Quais são as maiores virtudes e as maiores fragilidades que você vê nas pessoas? Virtudes e fragilidades, né? A maior. Eu não gosto muito desses rankings, tá? Qual é o melhor ator? Qual é o melhor filme? Qual é a maior virtude? Qual é a maior fragilidade? Qual é a pior ofensa? Eu acho que você quando você começa a colocar alguém lá em cima, você está tirando o mérito de todo o resto. Tirando o mérito dos outros. Se você coloca um filme lá em cima, quer dizer que os outros não são tão bons? São. Todos os filmes são bons, cada um na sua maneira, cada um com o seu propósito. Então, mas pensando assim em uma característica, em uma virtude, é uma virtude que eu penso para mim também. E eu acabei de fazer um barulho aqui. Não, a virtude de não colocar a mão no microfone quando está falando. A virtude de você, diante de um fato novo, diante de uma nova descoberta, diante de novas evidências, você ser capaz de mudar a sua opinião. Você ser capaz de mudar os seus conceitos. Você ser capaz de aprender algo novo diante de um fato novo. Né? E de algo que você tinha certeza, você entender que ela era certeza até aquele momento. Mas que diante de uma nova situação, você tem uma nova certeza, um novo conhecimento. Então, eu acho isso uma virtude. A pessoa que consegue não ficar presa em preconceitos, né? Preconceitos de uma forma genérica. Preconceito, coisas que você já tinha preconcebido, você fica preso nisso. E aí, diante de novas questões, você não consegue. Eu acho que você conseguir isso é uma virtude. Da mesma forma, a fragilidade é exatamente você não conseguir isso. A maior fragilidade é você não conseguir, vamos falar assim, dar o braço a torcer, porque isso envolve, talvez, por que você não dá o braço a torcer?
Porque você talvez está envolvido numa comunidade que não quer dar o braço a torcer, em um grupo de pessoas que não querem dar o braço a torcer. Você está envolvido em um monte de questões familiares e tal que dificultam isso. Então, eu entendo que é difícil. Eu entendo que às vezes é difícil você, diante de um novo conhecimento, você mudar a sua maneira de pensar as coisas. Mas é uma fragilidade, você tem que tentar. Eu consigo? Às vezes, nem sempre. Então, eu também trabalho isso em mim, assim como eu espero que os meus amigos o façam. E a última pergunta da Tânia é qual... A Tânia gosta, né, de fazer pergunta, né? Ela vai vir aqui, a Tânia? A Tânia, a gente vai tentar para a segunda temporada. Deixa que eu vou mandar um monte de pergunta para ela. A Tânia é nossa colaboradora fiel. Qual o seu sonho ainda não realizado? Olha, quando eu era criança pequena, lá em Barbacena, eu tinha um sonho. Eu acho que muita gente tinha esse sonho na mesma época que eu, que era conhecer o Epcot Center. O Epcot Center era uma estrutura num parque da Disney, se eu não me engano. Era uma estrutura, era uma esfera. E era um local em que você tinha um monte de coisas tecnológicas. A gente via isso na televisão, a gente via isso nos programas de televisão, no Fantástico. Olha como é o Epcot Center, aqui tem não sei o que, tem não sei o que. E sei lá que idade que eu tinha, 10 anos, não lembro. Acho que foi um dos primeiros desejos que eu tive. Pensando em sonho como desejo. Foi um dos primeiros. Eu pensei, puxa, que lugar incrível, que lugar, né? Talvez aí começou a minha fascinação pela tecnologia, né? Que eu sou esse cara fascinado pela tecnologia de um modo geral, né? Eu falo que eu trabalho com TI, porque eu trabalho, mas eu gosto de todo tipo de tecnologia, né? De vídeo, de som, do que você pensar. Ciência, de modo geral. E esse Epcot Center era isso, era esse sonho, assim, né? Talvez olhando hoje, fossem só umas atrações, assim, um tubo saindo fumaça, entendeu? Uma tela girando. E é um sonho que eu não realizei. Sim. É um sonho que ficou como sonho. Posso não ter realizado indo para lá, né? Não fiz isso. Mas ele despertou talvez esse gosto. Despertou esse gosto pela tecnologia, pelas coisas tecnológicas, né? E que pautaram a minha vida até então. Eu não tenho mais esse desejo. Não tenho, de verdade, assim. Eu não tenho nenhum tipo de sonho que eu fale que é um desejo, assim, que é uma coisa que eu preciso realizar. Não tenho. Posso falar coisas óbvias. Eu quero que meus filhos tenham uma boa vida. Claro que é um sonho, é um desejo. Mas isso não cabe a mim, né? Isso não cabe a mim. Cabe à vida, a cada um, né? Ao que vai acontecer. Então, eu me ocupo menos com sonhos e mais com coisas que eu posso realizar com as coisas que eu tenho ao meu alcance hoje. Agora, partindo para as perguntas da Silvia Barbosa. Que pessoa você mais admira? Viva. Viva! Né? Que já tem essa condição. Detalhe. Viva. A pessoa viva. Então, Viva. eu vou falar algo. Se eu falar alguém agora, talvez hoje ela esteja viva, não sei amanhã, não sei. E aí eu entro nessa questão da admiração. Isso é uma coisa que ao longo do tempo eu fui trabalhando também. Da mesma forma que eu não acho legal você ter o melhor filme, o melhor ator, a melhor música dos anos 80, porque você limita as coisas. Você deixa de lado todo o resto. Você deixa de se sentir bem vendo a segunda. Você não quer ver a segunda música. Você não quer ver a terceira música. Dentro de um ranking que alguém disse que é a melhor música. Então a 10ª música você não quer ver. Então, da mesma forma, eu não coloco as pessoas em pedestais. Eu não jogo as pessoas lá para cima. Porque qualquer pessoa que você for admirar, se você chegar mais perto e olhar mais de perto, você vai encontrar defeitos. Você vai encontrar problemas. Isso quer dizer que eu não admiro nada de ninguém? Não. Isso quer dizer que eu admiro muita gente. Mas na medida do que eles fazem. Na medida da contribuição deles para o mundo. Então, eu posso dizer que eu admiro meus pais, e é uma verdade, que meus pais criaram 3 filhos, os 2 trabalhavam,
Os dois trabalharam. Eles estão vivos, os meus dois pais estão vivos, né? Então eles ainda seguram bronca, seguram o rojão aí. São admiráveis. E tem seus defeitos. E isso não tira o que é admirável neles. Eu posso admirar um monte de personalidades. Poderia falar do Martin Luther King, mas ele já foi falecido, né? Nessa linha, eu gosto da Malala. Malala é uma palestina que, alguns anos atrás, na Palestina, as meninas não podiam estudar. Não sei se acho que ainda é um problema isso. O Talibã não deixava, o regime não deixava as meninas estudarem porque não precisava. E a Malala, ela era filha de um professor e ela queria estudar. E ela meio que bancou, né, peitou de frente esse regime violento, extremamente violento. E quando ela tinha 15 anos, ela levou um tiro na cabeça por estar puxando esse assunto, querendo que as meninas pudessem estudar. Felizmente ela sobreviveu, por isso que eu estou falando dela, ela está viva. E sobreviveu e virou uma referência, virou alguém muito importante no combate a esses problemas, né, de meninas que não podem estudar, seja na Palestina, no Oriente Médio, onde seja. Então é uma pessoa admirável. Com certeza. Né? Eu não conheço pessoalmente. Ela pode ter um defeito, né, uma coisa assim, né, que você fala assim, mas que não tira a relevância e a importância dela. E aí, continuando, o que você mais admira nos seus amigos? Eu sou uma pessoa introspectiva. Talvez eu esteja fazendo um papel aqui, se eu estou falando muito, eu não sou assim. Eu sou uma pessoa que menos fala, mais pensa do que fala. E quando fala besteira, né? Como já deve ter percebido aí. Só não mexe na mesa para não cantar. Quando fala besteira, quando mexe, leva xingo. Eu sou essa pessoa. Isso faz com que a gente tenha poucos amigos. Eu acho que não existe uma quantidade certa de amigos. Existem amigos. Se você tem um amigo, às vezes você já pode ter tudo. Mas felizmente eu tenho mais de um amigo. E tenho meus colegas, e tenho as pessoas com quem eu me relaciono, e me dou muito bem. E aí, assim, uma das qualidades é essa capacidade de me aturar, né? Essa é uma qualidade que a pessoa tem que ter. Aguentar o Ricardo. Mas é que eu acho que eu não sou tão difícil de aguentar. Não pergunto pra minha mulher, tá? Que aí não é amigo, é outra história. Vamos chamar a sua esposa aí para a próxima entrevista. Mas assim, o que eu estou percebendo? Vendo as entrevistas que estão sendo feitas aqui, eu tenho conhecido um pouco melhor alguns amigos. Amigas, né? Algumas amigas. Eu sou uma pessoa que eu tenho muitas amigas, tá? Sim. Eu tenho mais amigas do que amigos. Por acaso eu me relaciono melhor com mulheres do que com homens. Não sei, homem nossa, não bate, sabe? São raros os homens que tem a ver, tem mais afinidade. Os assuntos. Sim. Por quê? Eu não gosto de carro, não gosto de falar de carro, não gosto de falar de futebol. Tendo mais amigas do que amigos, eu aprendi a admirar mais as mulheres, né? A mulher, de uma forma geral, né? Tem mulheres que não são tão admiráveis assim. Não é porque é mulher que automaticamente... Sim. E não é porque é homem que automaticamente é um traste. Mas, infelizmente, e eu vejo isso, eu sei disso, eu tenho consciência disso, e eu não quis ser assim. Né? A partir do momento que eu vejo, poxa, o cara tem atitudes que não são legais. Mas é homem. Não, pode parar. Né? Não tem que ser assim. Então, eu admiro nesses meus amigos, os poucos amigos que eu tenho, que são homens legais. E na maioria das amigas que eu tenho, são mulheres incríveis. Para encerrar, qual o seu herói favorito na ficção? Na ficção. Ficção. Então, ficção é uma coisa que eu gosto bastante. Né? Seja um livro, seja um filme, seja uma série, seja um videogame. Você trabalha com histórias no videogame. O videogame ele pode ser muito interessante, ele pode contar muitas histórias. Mas na ficção, de modo geral, quando se fala herói,
Afinal, o que é um herói? É o super-homem, né? O Superman, ele é um herói dos quadrinhos. E ele representa coisas boas. O Superman, ele representa aquela bondade absoluta. Ele é um ser, um alienígena, né? Ele não é um homem. Ele veio para o nosso planeta, ele é extremamente poderoso e ele ajuda a gente. Ele ajuda as pessoas. E da maneira mais benéfica possível. Vocês têm que tomar cuidado quando assistem alguns filmes do Superman, os mais recentes, em que o Superman está destruindo as coisas. Isso é uma leitura um pouco equivocada, tá? O personagem, originalmente como ele foi criado, o Superman, ele era chamado do escoteiro, né? O escoteiro é aquela pessoa que ajuda, que faz as coisas, sabe fazer as coisas, né? Constrói e não destrói. Então, o Superman é um personagem, é um herói, um super-herói da ficção. Mas não é o meu preferido. A gente pode falar do Batman. O Batman já é outro cara, outro super-herói. Quem acompanha sabe, ele já é um cara mais sombrio. O Batman é um cara da noite. Ele se veste de morcego para bater nos bandidos. Ele sai no soco com os bandidos. Ele não tem superpoderes. Ele é um ser humano como a gente, só que muito bem treinado. Ele treinou e tem muito dinheiro. Sim. Então ele tem muito dinheiro, ele é muito bem treinado e ele tem muito equipamento. E ele consegue enfrentar o crime de um jeito dele. Mas o Batman é um cara meio questionável, né? Porque ele é o milionário que sai batendo nos pobres na rua, né? É uma brincadeira que a gente faz, mas também serve de reflexão. Às vezes tem que tomar cuidado com quem você chama de herói, só porque ele está fazendo uma coisa que você gostaria de fazer. Será que era isso mesmo que deveria ser feito? E também não é o meu preferido, tá? Porque eu chegarei no meu preferido, pensando nessa linha, no Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele é um cara... Assim, o Batman é milionário. O Super-Homem, ele é um alienígena que ele não precisa de nada. Ele não precisa comer, ele não precisa. Ele não precisa de nada. Ele não precisa da Kryptonita. Ele pode morar onde ele quiser, ele vai pra Lua. Isso, ele tem fraquezas, né? Sim. Então eles são muito poderosos. E eles estão acima, né? Às vezes acima do bem e do mal, da maneira com que você contar a história. O Homem-Aranha, ele era um adolescente que morava com a tia, que perdeu o tio, perdeu os pais também, e que tinha que trabalhar para pagar as contas. Tirava foto, trabalhava, vendia as fotos pro jornal para ganhar as contas. Aí ele foi picado pela aranha, virou Homem-Aranha e continuou sendo adolescente, lascado, sem dinheiro, que tinha que entregar pizza. Sim. Ele atua no bairro, ele atua em Nova York, porque lá tem muitos prédios, né? Então é bom para ele. Mas ele tá lá, ele é conhecido como o amigão da vizinhança. Ele é o cara que pega o cara roubando o carro, que pega o bandido levando a bolsa embora e puxa e prende ali e coloca o bilhetinho para a polícia prender. Então, mas ele vive lascado, ele vive se arrebentando, ele vive tendo que correr atrás do prejuízo. Então ele é um herói, pensando assim, que todo mundo pode ser. Inclusive a mensagem da última animação que foi feita sobre o herói é a seguinte: qualquer um pode vestir a máscara do herói e fazer coisas boas. Então, quando você faz uma coisa boa, quando você ajuda alguém que está precisando, e de preferência sem pensar em nada em troca, né? Porque o Homem-Aranha podia estar usando o poder dele para roubar banco e ter dinheiro. Sim. Não, ele está salvando as pessoas, chega o fim do dia, ele não tem um trocado para comer um pão. Tem que ir lá vender as fotos dele, que só ele consegue tirar as fotos do Homem-Aranha. Então, a ficção tem muitos heróis, cada herói pode te ensinar alguma coisa. Cabe a cada um extrair o que tem de bom e o que tem de ruim também, para não repetir, para não servir de exemplo. Muito bom. Seria isso. Muito bom. A gente poderia dizer que o Homem-Aranha é o super-herói hoje dos nossos dias. É um herói. Não, eu acho assim, que nos nossos dias nós temos todos. Nós temos o alienígena, nós temos o cara multimilionário, nós temos o cara que está ralando e fazendo entrega, e que muitas vezes cada um deles pode fazer coisas boas ou não. Cada um deles
pode salvar a vida de alguém com um gesto simples, muitas vezes. Ou não, né? Muito bom. Ricardo, então partindo para os nossos finalmente, compartilha com a gente as suas redes sociais, por favor. Redes sociais, RDA9000, @RDA, vai estar escrito aqui, não vou ficar repetindo. Esse é o meu perfil pessoal, tanto no Facebook quanto no Instagram. É onde eu comecei a fazer postagens pessoais, tem coisas de família, de passeio, do que seja. E recentemente eu tenho apostado mais na fotografia mesmo, fazer postagens baseadas nos meus estudos fotográficos. Fotografias que eu faço como? Pela cidade, nas minhas caminhadas. Eu estou vindo para cá para gravar, eu vejo um negócio, eu tiro uma foto. Eu estou indo para um cliente, daqui a pouco eu vou sair e vou para um cliente. Eu vou lá e vejo uma coisa e tiro uma foto. E assim eu vou fazendo. Eu publico isso nessa rede também, tá? Aí eu fiz, como eu percebi que eu tinha muita foto da cidade, eu criei uma especialmente para Sorocaba, que é @Sorocaba Fotos Digitais. Desculpa a falta de criatividade, né? Sorocaba Fotos Digitais. Mas é fácil, né? Nessa eu só publico fotos sobre Sorocaba, exclusivamente de Sorocaba. Na minha pessoal, por exemplo, se eu fui para Poços de Caldas, eu coloco fotos lá de Poços de Caldas que eu fiz lá. Aqui no Sorocaba Fotos Digitais é só de Sorocaba. E eu tenho um perfil para atividades, uma parte das minhas atividades profissionais que é mais voltada para manutenção, formatação de computadores, que eu acabo fazendo isso também. Chama @formate seu computador. E lá eu posto alguns trabalhos que eu estou fazendo, alguns computadores que eu mexi, alguma coisa assim, né? E serve como contato profissional também. Que bom. Pessoal, segue lá o Ricardo nas redes sociais, né? Para você conhecer um pouquinho mais do trabalho dele. Eu queria agradecer o Ricardo, porque o Ricardo aqui na nossa primeira temporada está sendo pioneiro, né? Ele está vindo para representar os rapazes. Isso, desculpa aí, rapazes. Só tinha eu. O Ricardo está abrindo aí a ala, está abrindo a porta, né? Da oportunidade para que os rapazes também venham aqui frequentar conosco, assim, histórias para contar. Venham, tá? Olha, vocês não vão conseguir ser piores, não vão conseguir ser piores que eu. Não tem como. Então venham com tranquilidade, falem sobre o que vocês gostam. E é assim. Ricardo está com a gente desde... Esse não é o primeiro projeto. O Ricardo está com a gente desde os primeiros encontros, né, que a gente começou a fazer com o grupo. Teve alguns eventos que o Ricardo participou, fazendo um acervo de fotos para a gente. Eu me lembro que a gente, não é esse escritório que ele tem hoje, nós não tive o escritório dele. Eu acho que eu fui lá, não sei se foi com a Tatiana, ou foi com a Ivete, a Tatiana. A gente foi lá, porque o Ricardo ele é muito generoso, né? A gente chama o Ricardo, ele fala, não, dentro do meu tempo eu consigo suprir a necessidade do grupo, né? Então, Ricardo, muito obrigado pela sua generosidade, porque a gente sabe que tudo que a gente está desenvolvendo aqui hoje está muito no início, né? Mas é um trabalho voluntário. E eu falo assim que a gente tem o nosso tempo, né? A gente está investindo ainda, mas de nós três, quem mais está trabalhando, quem mais está colocando a mão na massa é o Ricardo. É o Ricardo, né? Ele é o nosso editor. Não sei se eu concordo com isso, porque o trabalho de gravar, de preparar todo esse espaço, de trazer os convidados, é um trabalho e é grande também. E assim, nesse aspecto, você, Simara, e a Tatiana, que daqui a pouco ela vai aparecer aqui, tá? Eu vou colocar uma foto dela aqui. Isso, Tatiana. Elas estão movimentando, fazendo isso acontecer. Se não tivesse a gravação, eu não ia editar nada, não tinha o que editar. Então elas estão fazendo isso acontecer. Do jeito que dá, com o material que elas têm, melhorando cada vez mais. Eu estou muito contente. Cada vídeo que eu vejo melhorias.
Cada vídeo que eu recebo, olha, a gente gravou agora não sei com quem. Aí eu vou olhar lá, olha só, agora eles acertaram aqui, agora eles mudaram isso aqui, agora isso tá melhor. Ah, mas erraram aqui também, mas tudo bem. Você vai acertando e vai errando. E como uma forma de gratidão, a gente queria entregar para você Uma pequena lembrança. Obrigada, eu vou levar o Coca. Não é o Coca? Ah, Pode deixar eu colocar aqui no Ricardo. Eu sei que tá de olho no nosso colocar. A gente queria entregar para você uma pequena lembrança. A gente espera que você goste. epa, esfirra. Não é de comer, Ah, não é. Mas eu tenho certeza que você vai utilizar bastante. com carinho. É pra abrir? É para abrir. Não sei, nem sei abrir as coisas. Rapaz, tô com uma fome, mano. Não é pizza, não. Não é pizza, gente. Não é de comer. Olha só, que legal. Pode tirar. Pode abrir para você ver o dentro dele. Nossa, quem que fez? Elo de Amor, ponto papelaria. Olha que É legal. um caderno. Nesse caderno você vai poder Ai, meu fazer Deus. todas as suas anotações, os seus clientes. O meu caderno. Você falou. Sofia, esse caderno é meu, tá, Sofia? Não é pra você desenhar e escrever nada. Não é, Sofia. Ricardo. Poxa, Porque essa frase colocou uma frase. A Lucimara falou, né? Ela pergunta as coisas pra gente, a gente não sabe pra quê que é. Sim. Ela perguntou uma frase. É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Eu levo isso comigo. Autenticidade. Você viver de acordo com seus princípios, você ser verdadeiro naquilo que você faz, em que pese todos os ônus e bônus que isso pode trazer. Mas eu acho melhor assim do que as alternativas. Essa frase, essa frase específica é do Paulo Freire, mas esse é um conceito que já existe na filosofia desde a Grécia Antiga, que a tua fala seja a sua prática, que é quando você fala assim, não veja o que aquela pessoa fala, veja o que ela faz, porque o que ela faz é a verdade. Sim. O que ela fala, a gente pode falar, eu falei um monte de coisa aqui, quem garante que o que eu falei é verdade, é mentira? Você só vai saber na minha prática, Sim. no que eu faço. Muito Obrigado, bom. adorei, ó, muito bom. E Sofia, é meu, é meu. Valeu. Obrigado, Ricardo. Obrigado. E a gente tá Estou muito contente. A gente conta sempre com você. Pode. Enquanto estiver aqui. Valeu. Vem aqui, Obrigada, Tatiana. Vamos dar um pessoal. abraço aqui, Tatiana. Não vai- Quase que eu consegui. não vai vir. Ah, consegui. Olha o milagre de emoção. Tatiana aqui. Ah, que os culpados. Tchau, pessoal. Obrigada. Pode gente. xingar, a gente que vocês têm que xingar. Tchau. Ô, Simara, vai ter um rato aqui mesmo? Não Na é mesa? rato, Ricardo. É o cocá. 2K, porque é cocá. É a primeira aparição dele? Não, No- não é. Não é. Ah, você já gravou. Sim. O editor que não viu. E aí ainda não. Ele vai ver. Mas segue. Ele continua. vai achar Ele vai falar o que é esse rato em cima da mesa. Isso vai Né, ter. Cocá? Vai estar escrito aqui uma legenda. Lindinho. Vamos lá. Ele faz sucesso, viu, nas nossas entrevistas. Ele faz muito sucesso. Vamos lá, então? Tô com inveja do rato. Você Vamos vai lá. fazer sucesso também, Ricardo. Não se preocupe. Vai ficar famoso. Vai ficar famoso. Famoso não é grana, não quer dizer muita coisa. Tem muita Vamos gente lá. ruim que é famosa.